Então, muitas vezes, a nossa ignorância, a nossa soberba, o nosso preconceito, ele nos leva a caminhos diferentes. Muitas vezes você está tentando mostrar uma nova vida para uma pessoa, você está tentando, muitas vezes, mostrar que existe outros caminhos, né? Outros caminhos para essa outra pessoa. Mas você está mostrando com palavras, e quando seus atos não está junto com essas palavras, né? Você está tentando mostrar um caminho de amor em uma determinada religião, que Deus é amor, Deus é milagre, Deus é bondoso, e seus atos são totalmente diferentes. Você é preconceituoso, você ataca, você não quer entender a vida do outro, você quer que o outro viva a vida que é sua, né? Então, você está sendo o quê? Você está sendo o que o Jesus acabou de falar para a gente, né? Você está sendo tá vindo um remendo, tentando pregar um remendo novo numa roupa velha. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. E aí, quando não funciona, se gera briga, se gera intriga, se gera discussão, que não são necessárias. Não é necessário, nunca é necessário que você induza, que você obrigue, que você queira que a outra pessoa dê os mesmos passos que você dá. Isso não é necessário. É necessário que você dê esses passos. É necessário que você se modifique. Os seus atos serão exemplos para essas pessoas. Suas palavras pouco servirão. São importantes quando juntos com o exemplo. Sem o exemplo, nada fica muito importante, tá bom? Então hoje eu queria falar muito sobre isso com vocês, porque às vezes a Bíblia é de difícil entendimento mesmo, porque são nossos olhos, a maneira que nós vemos aquilo ali, né, que está escrito, né? E eu acho ela um livro que me segue uma vida inteira e vai sempre me seguir. Eu tenho vários livros que eu gosto, mas a Bíblia é para mim um livro de exemplo de vida de um povo, de uma época que pode servir. O engraçado é que se repetem os mesmos erros daquela época. E a gente tem eles como exemplo, mas nós mantemos, né, repetindo os mesmos erros. Vamos ver aqui. Eu vi alguém falando aqui, deixa eu ver. Já me obrigaram a perder uma amizade só porque acredito no espiritismo. Deus é amor. Pois é, houve uma história, há uma época atrás, eu estava num determinado centro espírita, estava emprestado, né? Eles me emprestaram o centro para que eu ficasse lá, qual agradeço muito. Então, eu estava num dia de psicografia, né? Um dia de psicografia, e depois da psicografia seria a fila do abraço. Nós mantemos uma fila do abraço para que as pessoas possam nos abraçar, conversar conosco, né? Pessoas que não estiveram ali, não receberam carta, quiserem conversar, então eu recebo eles numa fila do abraço. Chegando a vez de uma moça alta, bonita, ela me abraça, me diz que estava ali escondido da família, que ela era de uma determinada doutrina e que essa doutrina não permitia, e que se a família soubesse que ela estaria ali, inclusive deixaria de falar com ela. Inclusive ela não queria mais estar dentro desse templo, ela se sentia bem ali dentro do centro espírita, mas se ela não fosse para aquele templo, a família ficava sem falar com ela, porque essas são as regras dessa doutrina. E ela tinha muito amor pela família dela e que ela não queria a separação da família dela. Então, estava eu e Daniel, né? E ela me pergunta se ele poderia dar um conselho a ela, o que ele diria a ela naquele momento, naquela situação que ela estava vivendo. E aí Daniel deu um conselho que me surpreendeu muito, né? Me surpreendeu muito, mas eu não esperava nada diferente. Ele disse: diga para ela que ela continua indo nesse templo, que ela vai ficar junto com a família dela, porque a família é muito importante. E se ela tem esse amor inteiro por essa família, que ela continue indo nesse templo, buscar Deus, e que ela pode continuar vindo no centro espírita escondida. Ela pode continuar vindo nas psicografias de forma escondida, né?
E eu disse isso para ela e ela se abismou muito, porque ela estava numa pressão em que a religião dela estava pressionando para que ela não frequentasse outros lugares. Estava colocando ela, como a gente diz, entre a cruz e a espada. E o que ela esperava escutar do Daniel era justamente isso, que se escolhesse ou um lugar ou outro. E o que o Daniel pensou no momento não era que ela queria um adepto, queria que ela escolhesse, mas que queria que ela se sentisse bem, que aquilo servisse para algo, né? Então, quando ele disse, continue a frequentar o templo que sua família frequenta e venha às psicografias escondidas se você se sente bem, né? Aqui. Então, ela continuou indo por muito tempo, por muito tempo. Depois eu não a vi mais. Não sei dizer também se ela continua indo, porque agora a psicografia passou de 50 pessoas para 1.500, então eu não consigo avistar todo mundo, a não ser que passem pela fila, né? Mas também não importa, olha, a semente foi colocada ali dentro. Se o tecido era novo, se era velho, se a terra estava preparada, depende muito dela, né? Ela sabia que havia um acolhimento da religião espírita com ela e que nós nos importávamos muito mais com o bem-estar dela, com o espírito dela, do que em si, né? Do que em si, com a presença física apenas dela. Então, realmente, muitas vezes é muito difícil mesmo, muito difícil essa escolha, levantar essa espada, né? Porque de repente se torna uma espada, uma guerra, uma violência. É muito difícil mesmo, é muito difícil. Mas cada um acha um caminho.